Nasce agora, meu querido Rafael. Pedro, Motocross, Baiano, Senna. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Parabéns corno assol, por sua incompetência novazione e piper dendo toda os meus pontos. Por ter o mínimo de fake você tem e os seus únicos zweite bom meu, agora eu quero que você me foda e prepare essa roda. Vá over usufruir dela. Obrigado. Você tá querendo que eu lhe foda? Obrigado, pessoal. Calma. Eu sou casado. Não, cara com bibi não, pô. Vai se fuder. E o parte 2 do caso Chris Kramers e Lisanne Fru. A partir daqui eu vou dar continuidade nas investigações, então, para saber o que aconteceu com as garotas até o ponto em que estamos agora, eu sugiro que vocês assistam o vídeo parte 1, que tá aqui na descrição e no card também. Quero lembrar que esse roteiro é uma adaptação de um caso já apresentado pelo canal Camila e Bruna, o link do canal vai ficar aqui na descrição, e quero até adiantar que o vídeo que tá lá é muito mais completo, ele chega a ter 1 hora e 30 minutos de duração, mas para quem gosta de versões mais longas, eu sugiro que vocês passem lá e dêem uma visitada para poder ver muito mais detalhes sobre esse caso. Então, vamos em frente. O Guia F, junto com nativos da região, encontraram um short jeans e 2 sapatos diferentes ao longo do rio Culebra. O short era da Chris e foi encontrado a 14 horas de caminhada de onde a mochila estava. Pessoas dizem que o short foi achado dobrado numa pedra. Outros disseram que estava boiando na água. Mas o que aconteceu foi que as pessoas que achavam as evidências, talvez por despreparo, iam pegando tudo, guardando e não tiravam foto de nada. Por conta disso, hoje temos muitas informações desencontradas. Os ossos foram encontrados atrás de uma árvore nas proximidades de Alto Romero, que era onde estava a mochila e os sapatos. Encontraram também uma bota e dentro um pé, calçado ainda com meia. Caralho! Pelas análises da perícia, eles perceberam que o corte do pé estava limpo, sem sangue, sem marcas de ferramenta de corte, nem mordida de animal. O membro indicava que foi desprendido do corpo como se tivesse se soltado. As análises de DNA identificaram ainda que os ossos, sendo eles uma costela e um osso pélvico, eram da Chris, e o pé da Lisanne. No dia 20 de junho, os pais das meninas deram uma nota pública dizendo que agora tinham fortes razões para acreditar que elas não estavam mais vivas. No dia 29 de agosto, encontraram mais alguns ossos, um do fêmur e um da tíbia, e além disso, alguns pequenos pedaços de pele como se estivessem amontoados numa pequena bola. Esses novos achados pertenciam a Lisanne. O estranho foi que na perícia foi identificado que tudo estava em estágio inicial de decomposição. A patologia achou que esse pedaço de evidência, que continha o DNA dela, poderia ter sido manipulado por um terceiro porque tudo estava intacto. Eles falaram que, claramente, os ossos encontrados anteriormente e os novos estavam em estágios de decomposição diferentes. Enquanto os ossos da Lisanne estavam com a pele em estágio de decomposição inicial, os da Chris estavam em estágio avançado. Eles encontraram indícios de que os ossos da Chris passaram por algum processo químico, mas não identificaram se era por conta do solo, da natureza ou se teve algum envolvimento humano. A polícia analisou a possibilidade de que esse desmembramento tenha sido feito através do uso de cal, óxido de cálcio. Eles explicaram que o efeito do cal é corrosivo e que já foram feitas experiências químicas cobrindo um corpo em óxido de cálcio e realmente isso fez desprender as extremidades. Então, talvez isso justificaria a parte do corte do pé esquerdo de Lisanne não conter qualquer marca de equipamento de corte. Foi encontrado também fosfato na costela da Chris, mas a área onde o osso foi encontrado não é de solo vulcânico. Isso indicaria então o uso de elementos como fertilizantes ou químicos sobre eles. As famílias
ficaram frustradas com a situação, pois eles não conseguiam aceitar a ideia de enterrar parte das filhas. E então, para deixar o caso ainda mais bizarro, saiu o relatório da análise do celular com o registro das chamadas, além das impressões das fotos que estavam na câmera fotográfica. No dia 1º de abril, às 16h39, o celular da Chris fez uma tentativa de chamada para emergência. 12 minutos depois, às 16h51, o celular da Lizane também fez uma tentativa de chamada para emergência. As duas tentativas foram para o número 112, que é o número de emergência da Holanda. No Panamá, o número da emergência é o 911. Depois disso, os celulares foram desligados e ficaram assim por 14 horas. No dia 2, às 6h58 da manhã, o celular da Lizane tenta ligar para o 112 e 36 segundos depois dessa tentativa, ele é desligado. Às 8h14, o celular da Chris tenta ligar para o 112. Às 10h53, o celular da Lizane tenta ligar para o 112 e para o 911. Às 13h56, o celular da Lizane tenta ligar para o 112. Depois disso, os dois celulares foram desligados. No dia 3, às 9h33, o celular da Chris tenta ligar para o 911. Já o celular da Lizane é apenas ligado e desligado várias vezes, provavelmente para ver se achavam sinal. No dia 4, nenhum dos dois celulares teve registro de qualquer chamada. O celular da Chris foi ligado e desligado algumas vezes. Já o da Lizane ficou desligado o dia inteiro. No dia 5, às 5 da manhã, o celular da Lizane é ligado e imediatamente desligado por falta de bateria. Daí em diante, ele não tem mais qualquer registro. Já o da Chris continua com bateria e ele é novamente ligado e desligado, mas sem qualquer chamada para nenhum número de emergência. Só que às 13h37, o celular foi ligado e uma senha de acesso incorreta foi digitada. A partir daí, diversas outras tentativas incorretas aconteceram. A perícia informou que do dia 5 até o dia 11, quando às 10h51 da manhã foi registrada a última tentativa de acesso incorreto, o celular obteve 77 tentativas. Caralho. Agora eu vou falar para vocês as informações referentes à câmera digital Caralho, velho. e às fotos encontradas. A primeira inconsistência é que muitas testemunhas disseram que viram as meninas pelo período da tarde na área do início da trilha, só que pelas fotos elas estavam subindo por volta das 11 da manhã e chegaram no topo 1 da tarde, exatamente 2 horas de percurso. Eles confirmaram esses horários pegando o registro da câmera, que era do horário da Holanda, e fizeram cálculo através do fuso horário. Isso acabou contrariando praticamente todas as testemunhas. Nas fotos, é possível ver que o dia estava bom para a trilha, que elas estavam felizes, uma tirava foto da outra, também selfies já no topo e que continuaram a trilha depois da montanha. As pessoas acreditam que elas foram procurar as tais cachoeiras escondidas e que, por conta disso, talvez se perderam. Também tem gente que acredita que elas fizeram esse novo caminho achando que estavam voltando e acabaram se perdendo. O que se sabe é que elas continuaram a trilha até chegarem num riacho que não fazia Rapaz, parte tá do parecendo caminho Wanderson. principal. Todas essas fotos foram registradas no dia 1º de abril e não se tem qualquer outro registro até o dia 7. Já no dia 8, entre 1 e 4 da manhã, mais de 90 fotos foram tiradas. O nome do vídeo? E elas praticamente têm um intervalo de 2 minutos cada. Elas o caminho achando Vou dar o link pra vocês aqui. que mostravam a mata, galhos, papéis, rocha, sujeira. Uma foto em específico mostrava o cabelo da Chris. As fotos, por si só, não fazem qualquer sentido. As pessoas acham
que elas estavam tentando memorizar o caminho ou talvez iluminar para tentar enxergar algo usando o flash. Mas fica a pergunta no ar: por que apenas 8 dias depois? Outra coisa descoberta foi que as fotos que elas estavam tirando na viagem, até chegarem na última foto que elas aparecem no dia 1º de abril, estão todas em sequência, e a última está registrada com o número 508. Depois disso, veio a sequência de fotos na madrugada, só que a primeira foto tem o número 510. Existe um registro 509 que foi apagado, mas aqui vale uma observação muito importante. Esses sistemas de nomenclaturas de aparelhos que gravam áudio e imagem são sempre sequenciais. Se você tira uma foto, no caso a 509, não gosta dela e decide apagar, a próxima foto é novamente a 509. Se você tira várias fotos e depois resolve apagar alguma anterior que não seja a última, esse espaço fica lá sem registro. O que eu quero dizer é que o sistema trabalha em sequência, reconhecendo o último registro. Nem é, velho. Então, com isso, sabemos que a foto ou vídeo foi registrada entre o dia 1º e 8 de abril e foi apagado depois das fotos da madrugada. Outra coisa importante é, a perícia relatou que quando esses registros são apagados direto do aparelho, softwares de recuperação de dados conseguem reaver os arquivos, e eles fizeram de tudo para recuperar o registro 509 e não conseguiram. Acabaram deduzindo que essa foto ou vídeo foi apagada posteriormente através de um uso de computador. Meu irmão. A nota oficial da Holanda publicou que basicamente as meninas se perderam na trilha, se machucaram e acabaram sofrendo um acidente fatal. Isso foi apoiado pela nota do Panamá, onde disseram que elas chegaram a uma ponte bem perigosa de se atravessar, que no caso são apenas cordas, e uma possível queda foi fatal para as duas. Mas a mulher tava sem que pé, não meu amigo. existe uma terceira parte envolvida. A família da Chris não aceitou essa tese, então queriam que a investigação continuasse porque elas tinham certeza que tinha no mínimo uma terceira pessoa envolvida. Para eles, esse era um caso criminal, não um acidente, principalmente por achar partes do corpo das meninas em lugares diferentes. Já a família da Lizane aceitou a versão publicada, talvez por não aguentar suportar mexer ainda mais Pois com é, algo isso que aí é estava foda, machucando a família. Esse caso deixa Isso é foda muitas mesmo. dúvidas, muitos questionamentos. Assim como eu falei num episódio anterior, quando as respostas não são claras, as perguntas continuam batendo em nossa mente. Um registro que desapareceu. Quem tirou as fotos da madrugada? Onde as garotas estavam? Como tentativas de acesso incorretos foram feitas no celular? Isso aí foi foda. Como a mochila estava seca? Por que uma foto dos cabelos de Chris na madrugada? Por conta dessas e de diversas outras perguntas sem respostas, foram feitas diversas teorias. Que foi, Nilber? A primeira é que quando elas chegaram no topo, estava cedo, então quiseram procurar essas cachoeiras escondidas e acabaram se perdendo, e que a morte delas foi ocasionada pela falta de comida, de água e Mas fraqueza falta no um corpo. pé, né? Mas essa teoria deixa a pergunta no ar: onde estão os corpos? Tem código já, Jack. A segunda é que elas se feriram gravemente quebrando algum membro, como caindo de uma grande altura, e isso pode ter sido fatal. É essa a versão que o governo do Panamá se sustenta. Outra teoria é que as meninas foram atacadas por um criminoso que tentou se desfazer dos corpos jogando produtos químicos como cal ou fertilizantes para fazer a decomposição mais rápida. Seria, mas essa aí é Isso mais explica os fatos aceitável, né? nas partes do corpo da Chris, mas não explica porque nada disso foi encontrado no da Lizane. Outra teoria é de que elas foram sequestradas, e aí entram subteorias como tribos canibais, tráfico humano relacionado especificamente à venda de órgãos, Caralho, já que para tráfico sexual, o que foi encontrado comprova o contrário. Algumas pessoas ainda falaram que os 2 amigos holandeses que elas conheceram na primeira parte da viagem estavam envolvidos.
mas a polícia investigou e foi comprovado que eles não tinham qualquer participação nisso. Eles passaram toda a viagem em Bocas del Toro e retornaram para a Holanda dias depois. Outra teoria diz que Eileen, a moça que trabalhava na recepção da escola, estaria sabendo de alguma coisa. Quando o desaparecimento aconteceu, ela estava em Boquete há apenas uma semana. Tempos depois desse caso, ela solicitou transferência para a mesma rede de escolas em uma outra cidade. E pouco tempo depois, ela voltou para a Alemanha, seu país de origem. O que dizem é que não que ela estivesse envolvida, mas nesse processo de testemunhar, ser interrogada, ela pode ter ouvido algo que não devia ou foi ameaçada. E talvez a melhor saída foi ir embora. E por fim, uma teoria que se estende por diversas outras ramificações é de que elas realmente se perderam e nesse processo de tentar voltar, elas foram atacadas para serem roubadas ou para fins de abuso físico por pessoas locais, de gangues, das quais, mais uma vez, teremos o Guia F envolvido indiretamente nisso. Caralho. Por que em nenhum momento estamos falando o nome do Guia F? Ele sempre foi considerado uma pessoa que estava à frente para ajudar, muito prestativo. Ele esperou as meninas para o tour, foi ele quem bateu no quarto, ele quem reportou o desaparecimento para as polícias locais, ele quem estava nos grupos de busca, além de ter acompanhado a trilha dos pais da Chris. Então, por todo esse tempo, ele estava na posição de testemunha. Nunca foi apontado, pelo menos publicamente, como suspeito. A mulher que encontrou a mochila, uma das moradoras da região de difícil acesso, mora num lugar longe de tudo e adivinha quem tem uma propriedade nessa área chamada Alto Romero? O Guia F. Ele quem se junta com esse grupo de nativos da região e que acaba achando quase tudo, sendo que vários desses itens estavam em locais de difícil visibilidade, como atrás de pedras, embaixo de árvores, fora da área principal e etc. Apesar de tudo, ele é uma pessoa bem respeitada por todos daquela região. Boa índole, todo mundo conhece. Porque ele manda em todo mundo? As qualificações dele no TripAdvisor são Tem, né? praticamente Esse detalhe. todas como excelente, mas em julho de 2019 surgiu uma avaliação negativa de uma moça dizendo que demorou muito para falar e que só agora teve coragem de contar algo que aconteceu com ela quando estava em Boquete, numa excursão guiada por ele. Ela falou que ele realmente é um bom guia, mas não um bom quando você é mulher e está sozinha com ele. Ela se sentiu assediada, falou que ele ficava encostando muito nela, que ele realmente era muito charmoso, mas que quando ela cortou a investida, ele falou que poderia cortar as pernas dela. Aparentemente, esse é um perfil criado apenas para esta qualificação, então não se sabe a credibilidade que esse comentário pode ter. Entrevistas que o Guia F deu no começo de tudo são contraditórias com outras que ele deu tempos depois, como numa onde ele diz ter visto as meninas um dia antes delas desaparecerem na escola, deu oi por educação, mas tempos depois ele disse que nunca as viu, que estava nessa posição de busca com o único intuito de ajudar os pais e desabafou dizendo que nessa ideia de só querer ajudar, ele acabou se prejudicando porque foi muito atacado, considerado pela opinião pública como responsável. Fala também que o casamento dele foi abalado, ele acabou se separando e que, como profissional, também foi afetado. Falou sobre depressão e disse que não queria mais nenhum envolvimento com isso. O que ele poderia ter feito para ajudar, ele fez e só acabou se prejudicando. Ele deu várias entrevistas e quando a situação dos ossos veio a público, a entrevista que ele deu foi praticamente dando um ponto final. Algo do tipo, agora todos sabem que elas não estão mais vivas, mas não tem mais o que fazer, melhor seguir em frente. Palavras dele. Se pararmos para pensar que ele esteve envolvido no caso, mesmo que para ajudar, desde o primeiro momento do desaparecimento até o final de todas as investigações, é de se considerar que ele pudesse ter informações, talvez saber mais do que falou e pode ter tentado acobertar alguém, inclusive o seu filho, no qual falaremos daqui a pouco. Menino? Além do Guia F, Vai dizer que tem parte 3, muita não, né? gente especula envolvimento de um outro guia, o Guia P.
Não vamos citar o nome dele pelos mesmos motivos, para preservar a imagem, já que nada comprova essas teorias. Esse guia nunca foi acusado pelas autoridades, mas a opinião pública sobre ele é bem forte. Ele estava nas buscas e afirmou que viu as meninas quando estavam subindo, mas dias depois ele comentou que não sabia se eram elas de verdade, alegando que os turistas são praticamente todos iguais, principalmente os europeus, que são brancos demais, loiros e etc. Só que as meninas tinham características marcantes, principalmente quando estavam juntas. Chris tinha um cabelo ruivo e Lizane era muito alta. Parece que o guia P foi o motorista que levou as meninas de Bocas del Toro para Boquete. Além disso, dias depois do desaparecimento, ele postou em sua rede social fotos no topo da montanha com as mesmas condições climáticas das fotos das meninas. Só que essas fotos posteriormente foram apagadas. Mas isso foi o suficiente para especularem que ele estava no topo com elas. Outra coisa que falam é que a marca registrada desse guia P é tirar fotos fazendo um joinha com as mãos, e as fotos das meninas, elas não fazem isso em momento algum, a não ser nas fotos em que elas estão no topo da montanha. E aí dizem que ele talvez tenha incentivado elas a procurarem as cachoeiras com ele e que assim elas desapareceram. A teoria mais recente é a que envolve gangues locais. O guia F tem filhos e o mais velho dele é conhecido na cidade e muito falado sobre participar de uma gangue. Parece que ele frequentava Bocas del Toro e que foi visto em um lugar um pouco bêbado um dia antes do desaparecimento, falando sobre as meninas. As pessoas também falam que ele gosta bastante de estrangeiras e por isso ele pode estar envolvido de alguma maneira, mas, lembrando, não existem evidências. São teorias da opinião pública e por esse fato que as identidades não são reveladas. As meninas sumiram no dia 1º de abril. Nervoso. No dia 4, 3 dias depois, o corpo de um jovem chamado Osman Valenzuela, que morava em Baixo Boquete, foi encontrado num rio, afogado, e então, quando a polícia foi chamada para saber se foi acidente ou homicídio, através do celular dele, encontraram uma foto onde aparece ele, um amigo e 2 meninas. A foto é de péssima qualidade, mas muita gente tem certeza que as meninas são Chris e Lizane. Falam que provavelmente a gangue achou ele e as meninas já sem esse outro rapaz da foto e fizeram o mal com elas, além de ter dado um fim nele. No dia 3 de março de 2015, ou seja, quase um ano depois, outra pessoa foi encontrada morta, também afogada, e foi nada mais, nada menos que o taxista que levou as meninas para a trilha do El Pianista, Leonardo Arturo Gonzalez. O que mais causa estranheza foi como aconteceu essa morte. Ele levou turistas naquele dia para nadar e estava esperando o pessoal terminar o banho. Quando o grupo voltou, encontraram ele afogado dentro de um rio raso. Muita gente fala que o taxista pode ter passado a informação de que ele tinha levado as meninas para essa trilha e que sabia de mais coisa do que falou para a polícia. Essa foi a segunda morte suspeita de alguém que estava envolvido direta ou indiretamente no caso, mas poderia apenas ser uma coincidência. Só que no dia 25 de março do mesmo ano, José Manuel, de 21 anos, que trabalhava com Osman, o rapaz da foto no celular, morreu às 4 da manhã, logo depois de ser atropelado por um veículo que fugiu do local e nunca foi identificado. E pessoal, José Manuel é o rapaz que aparece ao lado de Osman na foto com as 2 garotas. Essa foi a terceira morte suspeita. E com a morte dele, o filho do Guia F postou na rede social que eles eram irmãos de alma, ou seja, todo esse pessoal era de alguma forma ligado e dizem que eles faziam parte de gangues. Mesmo sendo 3 mortes, muitos acharam que elas não tinham conexão com o desaparecimento das meninas, até que chegamos na 4ª morte. No dia 4 de abril do mesmo ano, exatos um ano após a primeira morte,
30 dias após a segunda morte e 9 dias após a terceira, mais um amigo do filho do Guia F foi encontrado afogado num rio local, também em condições muito suspeitas. Ser amigo desse cara tá foda, né? Existe uma teoria de que elas se perderam e nisso acabaram cruzando o caminho de pessoas más, mesmo não sendo serial killers ou algo do tipo, mas pessoas com a mente suja que queriam fazer o mal. Isso pode explicar as ligações para a emergência nos primeiros dias, acrescentando ainda que talvez a Chris foi pega primeiro e pelo fato da Lizane ser mais atlética, pôde ter conseguido fugir e que seria uma terceira pessoa tentando acessar o celular. Já as fotos da madrugada não fazem sentido nenhum. Na verdade, qualquer ô teoria. Matheus, o ladrão já A nasce mochila feito, só meu apareceu amigo. depois porque alguém estava interessado nos $30 mil, e isso fica muito claro quando num documentário recente a mulher que achou a mochila e o marido falaram que não confiam nas pessoas encarregadas pelo caso, pois eles entregaram a mochila e nunca receberam a recompensa. O que deixa muitos se questionando que talvez quem estava em posse desses materiais tentou juntar o útil ao agradável, mandando avisar que as meninas realmente sumiram, estavam aparentemente mortas e, em troca disso, ainda receberiam dinheiro. Existem relatos ainda de que nessa região, não só na trilha, mas na região como um todo, existem mais de 20 desaparecimentos e, infelizmente, a polícia não investiga esses casos a fundo. As famílias agora tentam aceitar que foi um acidente para achar um conforto no assunto, mas oficialmente eles falam que aceitam, só que por trás das câmeras eles não acreditam em tudo isso. Tem algo muito estranho porque quando os pais receberam as partes das filhas, eles fizeram algum acordo com o Panamá, porque numa entrevista isso acabou ficando bem claro. Numa das perguntas, a resposta de um dos pais foi que ele não poderia falar sobre isso porque ele não estava autorizado. Ele disse que tinha assinado um acordo e se falasse sobre esse assunto, ele estaria quebrando esse acordo. Então, entregar para os pais o que foi encontrado das meninas sob um acordo chega a ser meio estranho. São muitas teorias, muitos fatos, muitas evidências, mas, infelizmente, até hoje, Panamá, Lucas. não se tem informações concretas sobre o que aconteceu com Chris Kremers e Lizane Froome. Doido, velho. Se vocês quiserem saber mais informações sobre esse caso, eu vou deixar o link aqui do roteiro original que eu me baseei para poder adaptar aqui para o Arquivo Mistério, do canal Camila e Bruna. Se vocês forem lá, vocês vão ter diversas informações que eu não consegui adaptar aqui no projeto, mas elas têm quase 1h30 de informações sobre esse caso para vocês. Se vocês quiserem ver outros casos do canal, é só clicar em uma das nossas playlists. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá. Meu irmão, puxado, pô. Puxado, velho. É doido. O que você acha, Vitor? Irmão, isso aí é tudo macunado, pô. Que os caras do moço tava falando isso aí, é tudo. Já tá, é pedra certa, velho. Carta certa já, velho. Galera Passaram viu. a fita. Galera viu, passou a fita. Eu só organizar aqui a live, o Jampo. Tá vendo o vídeo do camiseira, velho. Vou colocar aqui no RMS. Aqui, RMS. Porque não tem como, pô. A mesma conversa. Tudo no desencontro. E assim vai. Tá ligado? O que você achou do Guia F? Cara, o Guia F ele foi muito solícito, né? Te mandei ele aí, ó.